Olá, alunos, bom dia! Nós estamos aqui para mais uma videoaula e o tema de hoje são os continentes e os oceanos. Aí eu me pergunto, será que a Terra tinha o mesmo formato que é hoje? Lá, continentes separados, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania? Não, né, gente? Os continentes não era como temos hoje, não existia como é hoje é formado. Eles estavam todos unidos em uma grande massa. E essa massa tinha um nome, era chamada de Pangeia. Era o único bloco continental na época, era Pangeia. Então, a história geológica nos mostra que esse supercontinente, que era um só, a Pangeia, foi fraturado e dividido para formar diferentes continentes. Mas antes, uma observação geológica. As pessoas estudam geologia, fazem faculdade de geologia. Então, o que é geologia? Geologia é a ciência que estuda a origem, a história, a vida e a estrutura da Terra. Então, gente, esse continente foi superfraturado. Superfraturado como? Ele foi se separando pelas placas tectônicas. Eles foram se chocando e se separando e se afastando. Então, parte dos continentes começaram a se mover e se separar. Eles não ficaram juntos, porque a Terra ela está em constante movimento, ela se move, ela tem placas tectônicas. Então, esse processo de movimentação dos blocos continentais ficou conhecido como deriva continental. Então, o que é deriva? Como você escuta assim uma expressão, aquele barco está à deriva, ele está sem destino, né? Ele está à deriva lá no alto mar, onde ele parar, onde ele abarcar, parou. Então, essa deriva continental foi descoberta pelo climatologista. Algumas pessoas dizem que ele também era cientista, o alemão Alfred Wegener. Então, Alfred Wegener foi desacreditado pelos cientistas, né? Ele foi lá, mostrou a deriva continental, que o continente era uma grande massa e que foi se separando ao longo do tempo, foi desacreditado. Mas depois, anos depois, ficou comprovada a teoria dele da deriva continental. Esse Alfred Wegener, observando lá os contornos da América do Sul e da África, que pareciam se encaixar, ele chegou à conclusão que os continentes se deslocaram ao longo do tempo. Aí ele foi lá, observou, né? Tem um contorno da América do Sul, tem um contorno da África, que pareciam, quando se juntavam, eles se encaixavam. E eles se separaram. Se você for olhar no mapa, a América do Sul está de um lado, que é um pedacinho, né, no finalzinho, e a África está do outro. Aí ele chegou a essa conclusão. Então, segundo a teoria de Alfred, sobre a deriva continental, que os continentes vão se separando e como o Oceano Atlântico vai empurrando os continentes, existe também a placa do Oceano Pacífico. E os continentes sul-americano vai se juntando. E o que é que vai formar dessa junção? A Cordilheira dos Andes. Resultado do choque entre as placas tectônicas da Sul-América e de Násica. Então, a formação da Cordilheira dos Andes foi essa junção das placas tectônicas. A Pangeia, que era o supercontinente antes, se formou e ela ficou intacta por algum tempo. E depois ela foi se fragmentando, foi se separando e formando dois grandes blocos, que foi o Gondwana, no hemisfério sul, e Laurásia, no hemisfério norte. Nesse meio tempo dessa transformação, da deriva continental, da separação das placas tectônicas, o que aconteceu? Foram se formando os oceanos. Então hoje, atualmente, nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico, que eles banham algumas cidades, alguns países. Em seguida, esses blocos foram se partindo e deram origem aos continentes, que hoje são América do Sul, América do Norte, a África, a Antártica, a Oceania e a Ásia. São os continentes que nós temos hoje. Então, gente,
É um assunto muito interessante, que esse assunto vai cair no portfólio de vocês. Vocês vão responder algumas páginas do livro lá de geografia. Depois de respondido, vocês vão xerocar essas páginas e vão anexar no portfólio de vocês. Então, aproveitando aqui o momento, tem algumas dúvidas sobre o portfólio, eu vou explicar. O portfólio, vocês vão pegar todas as atividades xerocadas que estavam no site da Escola Bambi. Não é na sala de aula do Google Classroom, não. Quem não pegou, que algumas pessoas me relataram que não estava conseguindo imprimir, eu passei por e-mail essas atividades. As pessoas imprimiram e acredito que os meninos fizeram, né? Os alunos fizeram em casa. Quem não imprimiu pelo site, quem não imprimiu pelo e-mail, é só entrar em contato com a escola, que a escola vai imprimir todas as atividades e o pai vai lá e pega, ou a mãe vai lá e pega no horário de 8 às 12. Essa semana acho que vai ter um feriado segunda e terça, né? A partir de quarta-feira já pode buscar. Depois que pegar essas atividades xerocadas, vai responder e vai separar história, todas as atividades de história, geografia, todas as atividades de geografia, matemática, todas as atividades de matemática, ciências, vai separar tudo bonitinho e vai colocar no classificador azul, junto com as xerox das páginas dos livros que eu pedi lá. Cada disciplina tem a xerox que eu pedi. E vai fazer o quê? Uma capa, que é um desenho, pode fazer de próprio punho, pode fazer uma colagem, colocar o nome da escola, o nome do aluno e a série. Na outra capa, vai descrever a trajetória escolar. Cheguei na Escola Bambi no ano de 2020 e tal, e tal, e tal, e tal. Explicar tudo direitinho. E na terceira capa, vai fazer uma dedicatória para um familiar que ajudou nesse percurso, para uma professora de banca que ajudou nesse percurso, tudo escrito em próprio punho, de lápis, com a letra dos alunos, tudo direitinho. E pode ser em folha de ofício, pode ser em papel pautado, fica a criatividade de cada um. Depois disso tudo, vai anexar as atividades, vai colocar no classificador e vai entregar na escola na sexta-feira, das 8 às 12, para correção. Tá joia? Então, estudem, se cuidem, fiquem em casa, vamos juntos nessa força aí, orar, pedir a Deus para que tudo isso passe logo, para que a gente ainda tenha chance de nos encontrarmos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.